Olá, pessoal! Hoje o assunto é sobre macarrão. Esse alimento que muitas pessoas adoram consumir, mas que sempre tem medo de comprometer a dieta. Hoje você vai saber como associar algumas coisas que pode até favorecer na perda de peso. O macarrão é classificado como carboidrato. E existe o carboidrato simples e o complexo. O carboidrato simples, que é o mais comum, é o encontrado como as várias formas do tipo de macarrão, porém branco. Veja, por exemplo, aqui que ele é bem clarinho. É o que as pessoas mais têm costume de consumir. Esse carboidrato, ele vai virar açúcar rapidamente e gerar energia. Em algumas ocasiões, isso é legal, por exemplo, para você fazer uma atividade física. Mas o mais indicado são os carboidratos complexos, como o macarrão integral. Você está vendo a diferença que ele é mais escuro? Exatamente porque ele possui mais nutrientes, possui mais fibra, vitaminas do complexo B, magnésio, ferro e também consegue liberar para o organismo glicose mais lentamente. Dessa forma, você tem menos probabilidade de consumir esse macarrão e ele se transformar em gordura. É fácil encontrar macarrão colorido, isso porque eles têm na sua composição alguns legumes, cenoura, beterraba e espinafre. É bem legal consumir esses alimentos, mas isso não substitui a necessidade de comer legumes. Agora você consegue encontrar também macarrão sem glúten. E às vezes isso é interessante, porque você tira um pouco a carga do corpo quando não consome o glúten, e isso é interessante também para perder peso. Mas procure consumir o macarrão sem glúten e às vezes de quinoa, porque ele possui mais nutrientes, mais fibras e sem o glúten. Duas dicas importantes para consumir macarrão. Procure consumi-lo al dente, não tão cozido, porque isso faz a digestão ficar mais difícil e acaba gastando uma energia, uma caloriazinha extra. Outra questão é ter cuidado com os macarrões que são muito finos, porque você acaba consumindo menos molho e mais da massa. O macarrão tipo instantâneo precisa de mais atenção porque o tempero pronto que vem nele possui muito sódio. É mais interessante você fazer o seu molho separado. Para diminuir o impacto do carboidrato desse macarrão no sangue, você precisa acrescentar uma proteína. Isso significa consumir junto com o macarrão uma carne magra, seja um frango, uma carne de boi, uma sardinha, um atum. E muito cuidado com as proteínas do queijo. Pode consumir com moderação e de preferência que sejam os queijos mais magros. Alguns alimentos podem acrescentar valor nutricional e fazer o seu macarrão ficar mais saboroso e sem comprometer a dieta. É o caso do molho à base de tomate. Desde que você não compre molho pronto, o extrato, a polpa de tomate ou até um molho caseiro feito à base de tomate natural é muito interessante, porque você vai ter um macarrão saboroso e com menos gordura. Evite aqueles molhos brancos ou à base de muita gordura. E para o preparo do macarrão, use sempre azeite. O molho de tomate, além de ser mais magro, possui os nutrientes do tomate, principalmente o licopeno, que é um excelente antioxidante e anti-inflamatório. Quando esse molho de tomate é feito com azeite, você consegue absorver ainda mais esse licopeno e fazer o seu macarrão ficar ainda mais nutritivo. Procure sempre consumir o macarrão acompanhado de proteínas, legumes, pouco azeite e muita variedade, desde que não sejam linguiça, bacon, carnes muito gordas e molhos à base de queijos e creme de leite. Isso já compromete realmente desse macarrão atrapalhar a sua dieta. O macarrão como carboidrato vai substituir o arroz, as batatas e deve ser consumido sempre com uma boa salada. Não abuse da quantidade, faça com que essa refeição seja nutritiva na quantidade certa e que você possa curtir o sabor e o valor nutricional, porque macarrão também pode ser interessante e ajudar na sua saúde.